Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui então para mais uma live, segunda-feira às 15 horas. Essa eu não sabia. E hoje então, né, como vocês já puderam acompanhar pelas nossas redes sociais, e também as propagandas que eu e o outro professor convidado nós fizemos nas nossas redes sociais, né, Twitter, Instagram, Facebook, as redes sociais aqui da escola também. E eu vou convidar ele agora. Hoje é um assunto muito legal. A gente tem algumas perguntas bacanas aqui sobre, né, sobre o que é fermentação, porque esse é o título da nossa live, né? A arte milenar da fermentação. Então vamos lá. Vamos convidar aqui o professor Piano Misael. Meu Deus. E aí, meu querido? Tudo bem? Tô sem áudio. Tá ouvindo? Não? Você me ouve, mas eu não tô te ouvindo não. Encaixa direito o fone aí. Nada. Professor. Bom, gente, o professor deu uma travada aí, cara. Vamos ver aqui e vamos começar de novo. Vou convidar novamente para ver se o áudio dele normalizou. Vamos lá. Olá, tia Cleide, tudo bem? Como está a senhora? Marta, olá, tudo bem? Gilvan também. Vamos entrando. Bom, enquanto isso, vou mandando o aviãozinho aqui pro pessoal para poder acompanhar a nossa live hoje. Hoje vai ser bom, hein? Bastante coisas interessantes. Deixa eu fazer o convite novamente aqui pro professor. A gente tem, vamos falar um pouquinho então sobre fermentação. A gente vai falar sobre fermentação então E agora, de, tá ouvindo? opa, agora sim. Só a imagem Ah, que eu não tô vendo. Tá aqui, tá carregando para mim ainda. mas pra mim tá ok aqui. Tá ok? É, estranho. Então, calma aí. Tudo bem. Tentar Oi? pôr no 3G aqui? Ainda não. Professor Marcelo. Professor Marcelo já é um velho conhecido nosso aqui, hein? Já fizemos duas lives aqui de horas. A gente vai falar um pouquinho também sobre fermentação em bebidas, que é muito interessante. E também laticínios, né? Geralmente a gente consegue fazer uns danoninhos aí muito bons para isso aí. Professor, ainda tô Ah, meio ruim nada. aqui. Eu não Estranho. consigo te ver, cara. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou te tirar de novo e vou te trazer novamente, tá? Beleza. Vamos lá, problemas técnicos, nossa tecnologia é assim mesmo. Vamos lá. Aguardando aqui. Aê, agora Tá ouvindo? sim. Tá ouvindo também? Beleza, Tá tudo tranquilo. certo agora. Agora sim, vamos lá. E aí, tirou a barba, cara? É, tudo bem, tirou a taturana aí que tava doendo. Ah, ó, e nem combinamos, hein? É, então. A Pior diferença é que que, ó, até eu tô com. 5, 10 minutos Diferença é atrás tava tudo que barbudo aqui, ó. eu também. A diferença é que o cabelo aqui tá na régua e aí tá de boneca velha. Mas tá bom. Boneca velha aqui, tá ótimo aqui. O charme, assim. Maravilha.
Professor, e aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, tranquilo. Então tá bom, maravilha. Bom, então já apresentei para você aí o pessoal para você. Esse é o professor Marcelo falou que tá com imagem, então tá maravilha. Então, vamos começar? Bora? Bora? Então bora. Bom, então agora é contigo. Como é que a gente vai começar? Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a história da fermentação, né? Por que a gente escolheu então esse título, A Arte Milenar da Fermentação? Vamos lá. Começar do começo, então, né? Começar do começo. Boa. Lógico, né? Porque quando a gente fala em fermentação, hoje a gente pensa em que tá na moda pão, né? Tá fazer vinhos, fazer queijos e tudo mais, só que, como a gente colocou no título aí, que foi difícil para escolher esse título, né? Ou Questionamos, demoramos acho que questionamos. uns 4 dias, né? É milenar, por quê? Porque já existe relato, por exemplo, né, dos processos de fermentação muito antes de Cristo, né, cerca de 3.000 antes de Cristo. O Marcelo aí, qualquer coisa, ele pode confirmar com a gente. Mas, por Verdade. exemplo, lá no Temos Egito como. Antigo já tinha, na Mesopotâmia já se utilizava muito de fermentação, principalmente na questão de panificação, né, os primeiros pães aí Sim, começaram a ser desenvolvidos, bebidas alcoólicas, consequentemente, né? E tanto a produção de pão como a de bebidas alcoólicas, elas meio que sempre caminharam juntas aí ao longo do processo. Tanto é que a gente tem, né, relatos aí lá de Cristo na Santa Ceia, lá que comia pão e bebia vinho, né? Então, a gente já percebia que ali já tinha questão de fermentação. Só que, quando a gente fala disso, a gente lembra que na verdade, a fermentação como microorganismo, entendendo, né, o processo químico e tudo mais, foi mais recente aí com o estudo de Pasteur, né, Louis Pasteur, que analisando microorganismos, microscópio, realmente conseguiu entender, né, que ali era microorganismos que faziam uma sim. série de processos e traziam uma série de benfeitorias aí, né, porque até então achava que era simplesmente uma massa que colocava lá e ajudava a fermentar, a produzir as coisas, né. E fazia acontecer, né? Uma massinha mágica. Então, mas era. Show. E uma coisa legal é que, por exemplo, quando a gente pega lá no Egito, por exemplo, os primeiros pães, que provavelmente feito de um multigrãos, né, de vários grãos que podiam até ser os ancestrais do trigo, a gente sabe que ele não tinha a qualidade que tem hoje, por exemplo, os grãos, eles eram completamente diferentes. Então era um pão mais pesado, um pão mais que pesava mais, né, conforme você comia, o processo digestivo dele era mais difícil. Com a fermentação, né, com o avanço aí da tecnologia da fermentação, a tendência de facilitar, de melhorar palatabilidade, gosto, sabor, textura do pão. Sim. Show de bola. Bom, então, contexto histórico aí, mais ou menos falado, né? Lógico. Eu sei que você gosta muito da fermentação, inclusive o professor aí tem feito, né, publicado nas redes sociais dele alguns pães, Faço. roscas. O cara é bom disso, hein? O cara é bom. E eu prometi pro pessoal que quando eu tava fazendo a divulgação, que você ia deixar a receita de um pãozinho aí pra nós aí, cara. Deixo, tem receitas simples aí. Beleza, Legal que dá pra maravilha. falar. E depois também você, como esse vídeo aqui a gente vai gravar e vai colocar no YouTube e tudo, se você puder mandar para mim direitinho, que aí eu ponho lá na descrição e a gente aproveita aí. Fechou. Beleza? Bom, então vamos lá. O que que é a fermentação em si, professor? Vamos lá, nada mais é, né, do que um processo energético. Primeiro que a gente tem que imaginar que o que é que fermenta, né? Vamos entender assim. Primeiro são micro-organismos. Que tipo de micro-organismo que faz esse processo? A gente tem os fungos, tem bactérias que fermentam, tem alguns anelídeos, né? Alguns vermes que também conseguem fazer fermentação. Então a fermentação ela nada mais é do que um processo desses organismos de eles obterem energia. Então eles vão lá e por exemplo, pega a matéria orgânica, pega açúcar, né? Aí eles quebram esse açúcar para produzir a energia necessária e fundamental para ele sobreviver. Ponto, é isso.
Porém, Uhum. né, nesses processos de fermentação, além da energia dele, eles acabam liberando subprodutos, que é, por exemplo, libera um álcool, libera um gás carbônico, libera um ácido lático, né? E aí depende um pouco do processo de fermentação e a gente tem organismos diferentes atuando e fazendo aí. Bacana. Então, se a gente traçar um paralelo, a gente, né, ser humano, a gente pode se considerar então um ser que faz fermentação também? Não, então, a Não? gente, diferente desses micro, tem um parênteses aí, mas vamos lá. Esses organismos, vamos fazer um bem simples. O processo de fermentação, para cada molécula de glicose, né, para cada molécula de açúcar, ele produz 2 ATPs, né, duas moléculas de energia, vamos dizer assim. Certo. Então ele quebra uma molécula de açúcar e produz duas moléculas de energia para ele sobreviver. É assim que esses organismos se mantêm. Uhum. Nós, a gente teve um avanço maior nesse processo. Porque ao invés de fermentar, as nossas células elas fazem um processo de respiração celular, ela usa oxigênio. Esses organismos, no processo de fermentação, eles não usam oxigênio, né? Então, nossas células usam. E aí, nessa mesma glicose, né, nessa mesma molécula de açúcar, no nosso corpo, quando a gente faz a respiração celular, a gente produz cerca de 36 a 38 moléculas. Então, olha só, a diferença é gigantesca, Muito, né? muito. Diferença essa que facilitou, por exemplo, com que as nossas células tivessem um grau maior de complexidade, de desenvolvimento e tudo mais. Porém, nosso corpo ele pode fermentar também. Quer ver? Você que é um atleta, né? Pelo menos se diz um atleta aí, eu duvido muito, eu acho que você pega a bicicleta aí, coloca o GPS, sai andando por aí e fala que vai correr. Eu fiz isso uma vez só, mas não deu muito certo. Eu saí na rua balançando o celular para poder fazer uma marcação de quilometragem. O pessoal que me via na ciclovia achava que eu era louco, mas tudo bem, vai. Eu, Continua. eu sei que você na época do Pokémon Go ficava pegando o celular aí, andava pra cima e pra baixo aí. Mas Quase, vamos lá. quase. Mas quando você, por exemplo, vai correr, naturalmente você tem um rendimento energético, né? Um gasto de energia de seus músculos e tudo mais. Uhum. E aí o que acontece? Para gastar essa energia, né, o seu músculo ele começa a consumir, para fabricar essa energia, seu músculo começa a consumir o açúcar, começa a consumir o oxigênio, Certo. naturalmente. Só que se você tiver uma demanda maior, né, um rendimento maior energético e ingerir, né, inspirar menos oxigênio, seu corpo vai começar a ter problema, né, o seu músculo vai começar a ter problema. E aí o único jeito que ele tem para fazer e produzir energia é ele fermentar. Ele faz a fermentação também. Só que tem um problema, né? Como eu falei, primeiro que o rendimento energético é diferente. Né? Na fermentação vai produzir duas moléculas de energia só. O músculo, quando ele fermenta, ele vai produzir, além dessa baixa quantidade de energia, ele produz também uma substância química bem ruim, que é o ácido lático. E o Dolorida ácido essa, hein? lático, isso, o ácido lático, para quem conhece, quando ele se acumula, gera dor, gera fadiga muscular, gera Sim, cansaço. É aquela sim. dor no outro dia que você começa, eu não consigo mexer, é É, acúmulo de ácido lático. é. Por exemplo, o ácido lático, agora, Desculpa aí. talvez fugindo, uma dúvida muito particular agora. Quando eu estava treinando forte tal, para correr, tudo, né? Já cheguei a correr 5 quilômetros, por exemplo, já consegui fazer 21, por exemplo. É, é uma distância muito diferente, o organismo reage de uma forma muito Sim. diferente, porém, eu nunca tive uma cãibra correndo, nunca. Apenas essa questão da fadiga. Dá as duas coisas? Dá uma coisa só? Pode dar, pode dar. A cãibra, Entendi. primeiro que assim, existe predisposição, né? Tem gente que tem facilidade de ter cãibra e por mais que se alongue, por mais que faça tudo direitinho, vai ter uma tendência de ter cãibra. Agora, Certo. uma pessoa que naturalmente, né, ela não tem cãibra, mas que ela resolva fazer correr do nada, né? Vou sair, porque tem gente que acha assim, correr é fácil, né? O Vou sedentário pegar, vou correr 10 quilômetros. Isso. isso, Hoje vou correr 10 quilômetros. Pá. Não. fácil. A chance dessa pessoa ter uma cãibra, né, principalmente se ela não faz um tratamento antes, se ela não faz um alongamento, né, não aquece o músculo, é grande. E aí esse Sim. acúmulo de ácido lático, além da fadiga, pode gerar uma cãibra violenta aí.
É, A gente fala eu já assim, se vi. você está correndo, ainda é menos mal, né? Porque se der cãibra, você para. O problema, por exemplo, eu conheço gente que tem cãibra dentro d'água, tá surfando, dá cãibra. Então, E isso é um aí, problema, né? Eu acho que isso talvez seja o maior problema de sobreafogamentos, né? Talvez, sim, porque é uma coisa involuntária que você não pede para ter e, pô, você tá numa situação de perigo, às vezes no fundo do mar, alguma coisa, e aí é onde acontece. sim, água gelada, principalmente, dá É, uma acelerada nesse processo. pois é. Maravilha. Bom, então voltamos à fermentação agora um pouquinho. Já passamos de uma aula de ciências, vai fomos para biologia, aí falamos de educação física, que inclusive tem a professora Ah, Alessandra tá, aí, Alessandro tá aí. ó, mandando uns perfeitos, tá bem, professor, então tá em dia com o assunto. E agora a gente volta um pouquinho então para o nosso tema, mas ó, muito bom saber. Bom, já falamos então o que é uma fermentação, você explicou. Precisa então ter tipo um balanceamento químico, né? Precisa ter uma coisa totalmente Sim. balanceada, né? Para poder funcionar. Bom, quais organismos então que acabam fazendo a fermentação? Você falou de vermes? Então, tem vermes, mas o mais usado, né, que a gente usa na indústria, vamos falar em questão de indústria Tá. alimentícia, né? A gente tem as leveduras, que são fungos, né, o Uhum. mais conhecido aí, tanto na fabricação de pães, né, como na fabricação de cervejas, é o Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedurazinha aí, o fermento biológico, né, que o pessoal está Isso. acostumado a conhecer. E tem as bactérias também. Aí bactéria tem algumas, né? O lactobacilo, por exemplo, é um tipo de bactéria Yakult. fermentadora, né? Que faz os iogurtes aí, por exemplo, né? Isso. Existe as pneumoconas, né? Que também são bactérias fermentadoras e acéticas, né? Que, por exemplo, faz a produção de vinagre, né? Uhum. A partir do álcool, né? Sei. Então, por exemplo, a gente fazer um vinagre, você tem que ter essa levedura, então. Não posso usar a Saccharomyces, por exemplo, que ela produz o álcool. Não, então, para fazer o vinagre é a bactéria, né? Não é a levedura, não é a Ah, levedura. Isso. desculpa. Tanto é que, por exemplo, o pessoal faz muito o tal do vinagre balsâmico, sabe fazer vinagre balsâmico? Você pega um Aquele bem vinho, escuro. isso. Você compra um Certo. vinho qualquer, né? E aí, na verdade, você abre esse vinho, você deixa ele um pouco exposto no ambiente, porque aí a tendência é de entrar bactérias ali que estão presentes no ar. Uhum. E aí, depois desse processo, fica ali a bactéria fermentando aquele álcool e aí transforma aquele álcool em ácido acético, né? Ela vai produzir energia dela, como o subproduto faz o ácido acético, que é aquele vinagrezinho escuro aí, né? Que O é balsâmico. bem caro até, inclusive, né? Você vai comprar um vinagre balsâmico aí, ele é muito mais caro do que os vinagres tradicionais aí, né? De De álcool. maçã e de álcool. E- É o Maravilha. Rafael aí. Boa. Maravilha. Eu lembro quando eu estava na faculdade, fazendo a graduação de engenharia química, eu tive uma matéria de bioquímica, né? Sim, E muito legal. A gente conseguiu fazer pinga lá, né? Na, na faculdade, fazendo isso, usando essa bactéria Saccharomyces cerevisiae, né? serviço. E serviço, isso. E, meu, é uma coisa sensacional, assim, lógico, o professor, a E é gente, um, junto com ele, deixamos, acho que uma semana lá reagindo e né? tal, fechadinho, bonitinho, né, num compartimento lá que me falhou o nome agora, e aí ele falou que tinha que tomar um certo cuidado quando a gente fosse usar o produto final, né, no caso, a pinga. Além do álcool, desculpa, quando você faz a fermentação, além do álcool, esse álcool seria o quê? Álcool etílico? Álcool etílico, etanol, Tá. né? Etílico. Qualquer coisa da família dos alcoóis, então, químicas. Isso, isso. Tá. Ele falou, eu lembro que ele falou, né, que ele tinha que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fosse destilar essa mistura, tinha que evaporar os aldeídos, por exemplo, né, que é Sim. uma outra, o pessoal entender aí, é uma outra
ramificação, né, um outro tipo de família aí da química orgânica, que se a gente, no caso, ingerisse esses aldeídos, daria problema, principalmente com São cegueiro tóxicos. também, tóxicos, é. Ele, o próprio metanol também, que está presente, né? Porque a gente tem que pensar que quando a gente fermenta, né, principalmente faz essas fermentações em longa escala, você coloca lá, por exemplo, Saccharomyces, né, para fermentar a levedura. Só que também pode acontecer, de, por exemplo, vou fazer fermentação da cana-de-açúcar, né, fabricar cachaça. Às vezes aquela cana-de-açúcar, por mais que você tenha lavado, ela tem ali ainda algum micro-organismo, né, tem alguma outra bactéria, tem alguma outra coisa. E aí você tem um problema porque, na verdade, você pode ter mais de um organismo fermentando ali ao mesmo tempo, entendeu? E E aí é não quando sabe você tem, produz, né? isso aí você tem uma certa competição ali, né, entre esses organismos. Aí você vai produzir álcool, mas você também pode produzir um ácido lático, como pode produzir alguma outra substância tóxica. Por isso que tem que tomar cuidado, né, o que que você vai fermentar, como que você vai fermentar, porque não é Uhum. tão simples. Eu me lembro na infância aí, sei lá, devia ter uns 11 anos de idade. Aí tinha uma vizinha lá, Faz, na faz verdade era tempo. mãe de um amigo, faz muito. Era a mãe de um amigo meu, ela fazia tipo uns licorzinhos fermentados em casa, assim. Ela Uhum. pegava, como que era? Ela pegava ameixa, por exemplo, colocava açúcar, colocava Uhum. na água ali e deixava aquilo um tempo fechado, né? E aí Isso. depois de sei lá quantos dias, tinha um suquinho alcoólicozinho fermentado ali que ela dava pra gente tomar. Acho que pra ficar quieto, né? Sei lá, pra ficar mais tranquilo. Com certeza. E, mas era um teor menor, né, de álcool quando você compara aí, sei lá, a cana-de-açúcar, né? Tudo dependendo do que você coloca para tem isso, dependendo do que você coloca para fermentar, vai produzir álcool. Só que numa quantidade baixa. Da mesma coisa do pão, né? O pão produz álcool também quando você fermenta. Uhum. Mas você não fica bêbado quando consome pão. Por quê? Porque evapora, né? Na hora que você põe no Eu ia forno falar. lá, No forno, então. evapora. E até porque você não come pão cru, né? Tipo, vou comer 1 quilo de pão cru. Aí, Não dá. além de bêbado, vai ficar pesado aí. Vai dar problema no estômago. Beleza. Maravilha. Bom, então, como a gente já começou agora, você falou de pão, então vamos pegar essa linha do pão. Para fazer um pão simples assim, aquele, por exemplo, aquele fermentinho de o biológico do fermento fresco, é a mesma coisa, porém, lógico, em maneiras diferentes, ou são coisas completamente diferentes? Então, vamos lá. Você tem o iofilizado, né? Que é o pozinho. Você tem o Uhum. fresco, que é aquele que parece Uma aquele massa, né? polenguinho estragado, né? Eu falo para os Isso. parece um polenguinho estragado. É mais ou menos a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que um ele está bem desidratado e o outro ainda está mais Tá. tá umidificado, né? Então O é o tempo de mesmo. vida, né? Quando você compra esse fresco, ele acaba durando menos tempo, né? Porque ele é fresco. Então ele sofre aí com os processos de oxidação, estraga e tudo mais, diferente do iofilizado que fica lá fechado, né? Guardadinho e dura muito tempo. Precisa ser ativado, né? Isso. Maravilha. E aí, como é que funciona então essa questão da fermentação do pão? O pão, a base dele é farinha, certo? Isso. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Recentemente, né, um pouco antes da quarentena, minha esposa começou a fazer não, uma qualidade de vida um pouco diferente, uma alimentação um pouco diferente, e ela começou a pedir para fazer pão de fermentação natural. Ela falou, não, eu posso só comer pão de fermentação natural, que é melhor e tudo mais, queria que fizesse. Porque pão eu sempre fiz, né? Nos últimos anos fiz menos, mas, sei lá, minha juventude fazia muito pão. E usava esses fermentos normais aí, né? Industrializados, vamos dizer assim. Uhum. Qual a diferença? Quando você pega esse fermento industrializado, você coloca lá na tua massa, ele faz um processo de fermentação muito rápido, né? E essa massa, ela cresce ali, ela produz ali o gás carbônico, ela cresce bem rapidamente. Porém, né, todo esse pão que você consome, ele tem duas coisas. Primeiro que se você já comprou pão na padaria e deixou ele para comer no outro dia, ou sei lá, 1, 2 dias depois, sabe que ele fica ruim, né? Tá duro.
É. fica duro. E quando você consome também o pão, esse tipo de pão, ele tem uma tendência de pesar mais, né? Entende? Você come, você fica meio... Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Aí fica aquele pão pesando. Uhum. Esse pão de fermentação natural, na verdade, é um processo de fermentação um pouco diferente, porque ele usa micro-organismos naturais que estão presentes na própria farinha. E aí é uma Sei. fermentação longa, né? Então, eu Entendi. comecei a fazer aqui em casa, então já tem mais de 6 meses aí, que eu tenho feito só esse tipo de fermentação. Então, eu crio em casa o fermento, coloco para fermentar no meu pão. Só que a diferença, por exemplo, enquanto um pão normal, né, com essa fermentação normal, você leva 1 hora para o pão crescer, essa fermentação que eu uso é uma fermentação lenta. Primeiro que eu uso uma quantidade baixa de fermento, de micro-organismo, e eles ficam cerca de 12 horas fermentando. Né? Caramba, é muito Do- tempo, muita Muito. diferença. Mas o Por isso efeito que ele dá no pão é é melhor. diferente, é melhor. Pô, por isso que então, por exemplo, as padarias em si nunca vão usar um negócio desse. Que é pão E- quente a e- toda hora, o cara. mas é tudo a questão do saber dosar, né? Por exemplo, existe umas padarias em São Paulo que elas só trabalham com fermentação natural. E tem pão Assim, lá todo. é que hoje tem essa questão do gourmetizado, né? Por exemplo, Isso. padaria comum, assim, que eu falo, assim, o cara às vezes precisa fazer uma produção em larga escala, alguma coisa, e às vezes não pode Então, esperar de um dia para noite, né? então, o problema é esse, né? O problema é essa questão da larga escala, né? Eu precisar produzir muito. E aí eu tenho, para É. produzir muito, eu preciso de muito espaço, eu preciso fazer rápido, né? Porque precisa sair logo. E, Uhum. e aí a gente perde na questão em qualidade, né? Em qualidade de vida, em qualidade de sabor. Por exemplo, o pão que eu faço aqui, ele facilmente duraria 1 semana. É que aqui comigo ele dura no máximo 3 dias, né? Então a cada 3 dias eu faço pão aqui. Entendi. Então tenho feito aí uma média de 2, 3 pães por semana. Mas é um outro tipo de pão. O cheiro é diferente, a textura é diferente, o gosto dele é diferente. Por quê? Porque como esse Imagina. fermento ele age por um tempo maior, né? Ele, além de produzir, né, uma série de substâncias aromáticas, né, que vai deixar o pão ali, né, com um cheiro gostoso, ele também ajuda, por exemplo, na quebra de proteínas do pão, né? Tem gente que tem problema com glúten, né? A Uhum. fermentação longa, essa fermentação natural, a tendência dela destruir essa proteína, destruir esse glúten. Então é um pão que tem menos glúten. Por isso que ele tem uma fácil digestão, né? Por isso que ele não pesa, por isso que ele é Sim, mais saudável, né? Quando você pensa em questão de panificação. Que na verdade era o show. pão que sempre comia, né? As pessoas sempre comiam esse tipo de pão. É. Qual o problema? O problema é isso, né? O mundo moderno, não tenho tempo de fazer pão, eu prefiro ir ali na Aqui. padaria comprar o pão. E aí quando É. teve o completo isolamento, né, da levedura, Uhum. uma, uma levedura mais artificial para fabricar de forma mais rápida, mais dinâmica e o pão crescer logo, né? Certo. Maravilha. Bom, e no caso, as bebidas, então, a gente já falou um pouquinho, mas é uma coisa mais ou menos igual, né? É, as fermentações em si são parecidas, né? Talvez são iguais, São, né? são. Um organismo que precisa comer alguma coisa para soltar outra. Isso. E aí, dependendo do que ele consome, ele vai estar produzindo um tipo diferente de álcool, né? O álcool da cana, o álcool do vinho, o álcool do agraves, né? Que o pessoal faz a tequila, o álcool da Isso. batata que faz a vodka, álcool do arroz que faz o saquê, né? Saquei. Isso. E daí vai. Depende do que eu ponho para fermentar. Bacana. Engraçado que, por exemplo, eu já ouvi relatos, né? Não sei se é realmente isso, mas que, por exemplo, até no presídio o pessoal faz bebida alcoólica, né? Então, por exemplo, a casca de fruta, né, que eles consomem lá dos Uhum. alimentos, eles vão guardando, vão intocando aquelas cascas de fruta, coloca para fermentar num canto lá e eles geram lá uma bebida, como que chama? Maria alguma coisa, Maria Mole, Maria Mulata, sei lá. Uma bebida alcoólica de um monte de casca de fruta lá que eles largaram, entendeu? Entendi. Caramba, bom, eu nunca fui preso, então não consigo te É, falar qual é o também nome. não. Mas o Google deve saber. Deve, deve.
Então, mas aí Maravilha. a gente pensa em fermentação de líquido, a gente pensa só em bebida alcoólica. Sim, sim. Mas o ano passado, eu conheci até, foi ano passado? O ano passado, na Feira de Ciências, um grupo levou uma bebida, né, o Hum, kombucha, né? Não sei como, já ouvi falar também. que é um fermentado que o pessoal tem feito muito em casa, né? Então o Isso. pessoal tem uma colônia de bactérias, né, que o pessoal chama de Uhum. scooby, e aí coloca lá para fermentar, por exemplo, chá, né? Então, normalmente a base do kombucha é chá verde, né? Então eles fazem chá Certo. verde, colocam o chá verde para fermentar com essa bactéria, ela vai produzir ali uma leve quantidade de álcool, mas ela produz muito gás carbônico, né? Então é uma bebida gaseificada. E aí a pessoa Gaseificado. coloca sabores, né? Coloca outro tipo de chá, coloca sucos Sim, e sim, sim. consome. Hoje em dia está na moda, né? Porque é uma bebida, inclusive, como é que fala? Cheia de probióticos, né? Que ajuda aí na flora intestinal, todo esse Sim, sim. processo. Então o É, pessoal tem produzido bastante, principalmente em quarentena, né? eu vi isso aqui no próprio Instagram, né? Tem uma empresa que tá fazendo aí, inclusive, aí não, né? Aí, você tá na Praia Grande também. Aí na Praia Grande, lá no Canto do Forte, por exemplo, tem uma empresa que faz isso, né? Patrocina, inclusive, alguns atletas, pessoal que corre tudo aí. E eu achei um negócio bem interessante. Porém, é uma coisa um pouco feia. Eu, particularmente, achei. Por quê? Eu não sei se. Lógico, quando você vai comprar a garrafinha, por exemplo, ela vem totalmente normal, límpida por dentro. Bonitinha, né? Só que Filtrado já, né? é isso. Só que talvez quando você vai armazenar em casa, começa a aglomerar, fazer um aglomerado de coisinha lá dentro, né? E São as talvez. bactérias se multiplicando lá, né? Pois é. E aí fica tipo umas massas, meio que uma maçaroca mesmo ali dentro. E fica esteticamente um pouquinho feio, mas aquilo ali, se for na boca, né, a gente tá tomando e for pra boca, de boa, tranquilo, Tranquilo, entrou no estômago, você digere, você mata. maravilha. Bom, natural então. É, Show. Inclusive, ó, tem uma pergunta aqui bacana, que inclusive foi a autora desse trabalho que você fez aí, que você estava falando da Feira de Ciências, a Júlia Cavalcante, nossa aluna aí do corte. hum, Eu lembro desse trabalho da Feira de Ciências, achei muito 10 e eu fui lá experimentar também. Eu não lembro os sabores, mas era muito legal. tinha de fruta vermelha, tinha algumas coisas diferentes lá. Acho que sim, é. A pergunta dela foi assim: existe um limite, né, para fermentação? Ela quis dizer assim, sabe, será que as coisas elas fermentam para sempre ou tipo até um certo ponto? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso agora. Tem que pensar que tudo tem um. Vamos pensar no pão. O pão tem um limite de fermentação? Tem, né? Até depois no final a gente pode falar um pouco mais da questão do fazer pão em casa, mas existe um momento aí que você tem que olhar para a massa e saber que ali é o ponto ideal dela. E se você continuar deixando fermentar, o que vai acontecer? O micro-organismo ele vai se alimentar tanto daquela estrutura que, que o pão começa a perder forma, na verdade. Ele começa a perder estrutura, ele já não cresce. Então, a ideia de usar o fermento é para o pão crescer, né? Por conta da reação química, gás carbônico, faz a massa crescer. E quando você fermenta demais, ele faz o processo inverso, porque ele consome tanto que a própria massa já não tem mais estrutura para conseguir agrupar o gás carbônico. Então, ela Uhum. destrói o pão. Né? Nas bebidas também. Né? No iogurte, quando eu faço aqui, ou até provavelmente nas próprias bebidas alcoólicas, se passa do ponto, né, do ideal, quer dizer, o organismo ele consumiu a mais do que tem ali, aí já começa a ter problema. Porque aí aquele organismo, como não tem mais o alimento para ele, ele pode começar a morrer, né? E eu Sim, começar a morrer, entra um outro processo de decomposição. E aí você pode ter, ao invés de ter uma coisa benéfica, você pode ter tá bebendo alguma coisa meio ruim ali, né? Estraga sim, algum com problema. certeza. Nossa, você está falando disso daí, eu tô lembrando da faculdade, negócio de, como eu fiz química, né, reagente excesso, reagente limitante, e tem um pouco a ver Uhum. sobre isso, porque é uma equação química, né? Você É, tem alguma coisa em excesso, a outra reage, e aí acaba e dá ruim. é. Show de bola, maravilha. Bom, uma outra pergunta aqui, para a gente terminar de falar de bebidas, para depois a gente já passar para uns danoninhos aí.
O Leandro Fukuji, ele é um espectador nosso, aí ele mandou no Instagram e fez a pergunta o seguinte: quando eu tomo caldo de cana, eu posso ficar bêbado porque por acontecer uma fermentação no estômago, alguma coisa? Ó, vamos lá. É do caldo de cana que se faz a cachaça. Certo. Ponto. Só que para produzir a cachaça, né, você tem um período X lá de fermentação, que cada indústria tem a sua, né? 12 horas, 24 horas que fica fermentando para retirar. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade, que assim, existem pessoas, porque aí dentro do nosso corpo a gente tem uma rota metabólica, né? A gente tem todo um caminho de reações químicas que Uhum. uma coisa se transforma em outra. E aí existe um grupo de pessoas, que é quase raro, mas existe um grupo de pessoas que quando consome um tipo de excesso de açúcar, esse açúcar consumido ele pode passar por uma rota metabólica e produzir álcool. E aí E fica aí a bêbado. gente, e aí fica bêbado. E aí Cara, o professor até comentava, por exemplo, às vezes a pessoa foi lá, tomou uma Fanta, tomou um refrigerante e ficou bêbado. Né? Por às vezes quê? o cara Por conta dessa come. rota metabólica. Então, uma vez não, eu assisti, acho que um documentário nesses canais Discovery, alguma coisa, que falava sobre isso. O cara ele não podia comer açúcar, por Né? exemplo, nada, nem um pão. Igual a gente tá falando, é por causa de farinha que vira açúcar e tal. O cara não podia comer um pão porque já, né, já começava esse processo todo aí. Sim. Então, tipo, são pessoas Doido, raras, mas mas tem. tem. Cara, Então, se esse cara, imagina. se ele for um desse cara, né, tomar um caldo de cana, ele vai ficar trêbado, né? Não vai ser nem bêbado. Que louco. Bom, maravilha. Então, para finalizar agora, outra pergunta agora é sobre pão. O professor Marcelo Faraco aí, que nosso professor que já fizemos, né, já fez 2 lives aí com a gente, ele fez a pergunta: é mais fácil, é mais difícil dar aula ou fazer pão, professor? Cara, acho que os dois são fáceis, né? Depois que você pega a técnica, tudo fica fácil, né? Pois Eu é, costumo dizer que assim, ó, as pessoas acham que fazer pão é difícil. Se eu mostrar o jeito que eu faço pão, as pessoas falam, mas é assim, eu misturo água, misturo farinha e sal. É água, farinha e sal. Misturo numa bacia, coloco meu fermento, misturo. Não preciso nem colocar a mão na massa. Ele fica ali certo. fermentando por 12 horas. Aí Ele depois de cresce muito. 12 horas, isso, depois de 12 horas que aquela massa já cresceu, eu faço a Sei. primeira modelagem dela, né? Dou um primeiro formato. Ela cresce Uhum. ali mais umas 3, 4 horas e eu coloco passar. É assim, simples. Tanto é que Show. como que eu faço normalmente pão? Final do dia. Então, por exemplo, eu quero comer pão amanhã, né? Amanhã no comecinho da tarde. Então hoje, quando for lá para 7 horas da noite, inclusive hoje eu vou fazer, né? Hoje lá para Boa. 7 horas da noite eu coloco para fermentar. Lá para 7 horas da manhã eu dou uma mexida na massa. Quando for lá para as 11 horas da manhã eu coloco passar. Então, é saber encaixar na rotina, né? Sim, Eu já fiz o sim. oposto também, já comecei a fazer cedo, então coloco para fermentar às 7 horas da manhã, porque é só misturar água, farinha e sal. É isso, não tem segredo. É água, farinha e sal. Misturou na proporção certa, deixa Uhum. ela fermentando, quando é 7 horas da noite você mexe de novo. Lá para as 10, 11 horas, estou pondo passar. Bacana. Então, Show de bola, maravilha. é E fácil. o, pô, imagina. E E os o pão tem uma Danones? vantagem, então, o pão tem uma vantagem que não tem, né? O pão não fala contigo, não te atrapalha no meio da aula, não tem Não mexe prova no para celular. fazer, não mexe no É, celular. pois Tem é, isso. pois é. E no final de tudo ainda dá pra gente saborear o pãozinho quentinho, né? Isso, verdade, verdade. Maravilha, Compartilhar. com certeza. Bom, e os Danones? Então, iogurte também é o jeito mais fácil que tem para fazer, né? Hoje em dia existem tanto o fermento, os iogurtes, como os pães e até mesmo o próprio kombucha, né? Você encontra redes aí do pessoal, até no próprio Facebook, que faz doação da levedura, que faz doação da cultura, para você iniciar a sua. Então dá para você fazer isso em casa tranquilamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, a cultura de kefir. Já ouviu falar de kefir? Já, já. Minha mãe tava com uns negócios desse aí esses dias. Esses dias assim, acho que no ano passado, mas eu não lembro que fim deu. Eu lembro que ela falou alguma coisa, acho que cresceu muito e morreu.
Eu não lembro qual foi a história desse negócio, mas ela fez um Danone, acho que foi Danone que ela fez, é alguma coisa assim. Ele dá pra É, fazer queijo, iogurte, alguma né? coisa? Não, esse não faz Não, queijo, não. não, então é iogurte mesmo, é aquelas top Iogurte. term, bona. Isso, É, tipo isso. isso. Então, falar dessa essa Top Term antigamente, né? Até tem um aparelho desse. Você Era comprava lá. uma coisa simples, né? Tipo, era uma caixa que tinha uns potinhos dentro, acabou. Era isso. Você tem uma incubadora a caixa que mantinha uma temperatura quente, Aham, constante, né, para o sim, organismo. E você tinha um pozinho que você misturava no leite. O que era esse pozinho? Era bactéria. Você fermento. misturava a É, bactéria no leite, que fermentava e produzia o iogurte. E aí depois de um tempo, porque você comprar esse pozinho ele é meio chato, ele é meio caro, né? Um pozinho desse aí dura, você consegue fazer, se eu não me engano, 6 iogurtezinhos aí. Era meio isso, chato de achar. eram 6 ou 12 É, potinhos que era, tinha e era. Era meio chatinho o negócio. E aí eu certo. comecei a achar um outro jeito barato de fazer. Né? Eu com as minhas. Técnicas Né? biológicas. Porque você pode pegar, por exemplo, o próprio iogurte natural que você compra no mercado, aqueles Uhum. pequenininhos, desnatado ou natural mesmo, aquele que não tem sabor, né? Você Tipo um pode usar copinho, né? esse, isso, de copinho. Você usa esse para fabricar iogurte. Então você mistura ele com leite e um pouco de. Eu gostava dele mais consistente, aí eu misturava com um pouco de leite em pó também. Uhum. Mantinha ali uma temperatura, mexia tudo, né? Colocava no fogo e deixava ali uma temperatura de cerca de 40 graus, 36, 40 graus, tinha um termômetrozinho. Depois disso, colocava no potinho, colocava nesse isoporzinho aí nessa caixinha, pronto, fabricava meu Cara, iogurte, né? Gastava R$ 1 o para cara é o comprar o potinho. MacGyver, é o MacGyver da fermentação. Não é possível. Caramba, dá um chiclete, um clipezinho, um copinho de Danone e sai de Danone pra todo mundo. E aí Iogurte. depois eu descobri, na verdade, aí da escola, a Ah, inspetora Sirlene, ela tinha o kefir, né? O que é o kefir? O bacana. kefir é uma colônia de bactérias, né, de micro-organismos que fazem Uhum. fermentação lática. Então ele vai pegar o açúcar do leite, né, vai quebrar para produzir a sua energia, o seu alimento, e vai produzir o ácido lático, né, que vai dar aquele formato, aquele gostinho azedo, né, por isso que é um ácido. Né, o ácido lático, os iogurtes naturais, eles são mais azedinhos. Isso. E aí esse é o jeito mais fácil que tem, porque você pega um pouquinho disso, coloca no copo com leite e deixa lá cerca de 6 horas fermentando. Aí você filtra, coloca de novo no leite, mais 6 horas fermentando. E assim por diante. Cada filtrada que você faz, você já tem um iogurte pronto. Então não precisava Bacana. esquentar, não precisava fazer nada. E aí eu lembro que quando eu entrei na escola, que eu participei da sua oficina de plantinhas lá, que você tinha dado, você levou umas coisas comestíveis, né? Assim, alho, cebola pra gente plantar e tudo, que foi Sim, muito sim. 10. Eu lembro que você falou alguma A Maria coisa, Mãe. eu não lembro com quem que foi que você falou alguma coisa que você tinha esse kefir para poder doar, mas eu lembro que acho que você falou que estava congelado, assim, tipo, ele estava Então, o meio. que acontece? Quando você começa a fazer, Uhum, os micro-organismos eles começam a consumir, começam a se multiplicar ali dentro. E certo. quanto mais ele se multiplica, mais rápido você fermenta ali. Então, de 6 horas, sei lá, tava levando 3, 4 horas para fermentar, porque tinha muito. Sim, E aí é quando você começa a dividir, né? Você começa a tirar um pouco e dar para as pessoas, sim. distribuir. E, e assim que você vai fazendo a multiplicação. Por exemplo, chega um momento também que você enjoa de comer. Você quer todo dia você come, todo dia você come iogurte. Chega uma hora que Uhum, você não aguenta mais comer iogurte. Já come iogurte com aveia, com mel, com, né, já bate, faz tudo que você possa imaginar, você faz. com arroz. Com passa no pão, né? Come até pelas orelhas. Pois E aí é. chega uma hora que enjoa, e aí ele tem um processo legal de guardar. Por quê? Eu pego, né, depois que eu faço essa filtragem, eu recolho o micro-organismo, põe no potinho e congelo. Fica até Bacana. 1 ano congelado lá. O meu agora está Tipo congelado. tipo uma hibernação, então. Isso. E aí quando eu quiser comer de novo, eu tiro ele do congelador, deixo na geladeira, aí eu coloco o leite, aí ele começa a crescer, se multiplicar de novo, se alimentar e pronto. E pau no gato de novo. É, fácil. Legal. Maravilha. Pô, muito 10 isso daí. Cara, mais alguma coisa aí sobre fermentação que você queira frisar aí bacana que a gente não falou?
alguma coisa, alguma Ah, eu acho, curiosidade? cara, eu acho que quando a gente, principalmente nesse momento que a gente não consegue sair muito, né? Que a gente ainda está, principalmente de quarentena, eu acho que valia muito a pena todo mundo tentar se arriscar em fazer alguma coisa, né? Uhum. Ou produzir um pão, por exemplo, ao invés de ficar indo no mercado comprar aquele pão lento lá, ou comprar aquele pão de forma que dura a vida inteira, né? Você Pois é, começar a comer de forma saudável, de forma natural, sim. usando esses processos. Hoje em dia existem uma série de receitas na internet ensinando você a fazer o fermento natural. Né? Depois, se Uhum. quiser, eu passo o link de alguns locais aí, no qual eu Sim, aprendi a sim. fazer, né? Não, a E gente desde então, pode mandar que a gente põe na descrição do vídeo e também aqui no próprio Instagram, como a gente põe como comentário a listagem dos links aí para a galera, que é uma coisa sim, bem interessante, né, que você falou. A gente está num momento que agora já começaram a flexibilizar as coisas, né? Mas eu acho interessante isso, descobrir uma outra coisa que você possa fazer, né, ter uma alimentação mais saudável, porque, poxa, é natural, né? Uma sim. coisa E, natural. e eu falo mais ainda, porque, não sei, já me pensou, né? Já me veio na cabeça algumas vezes, mas às vezes a pessoa pode começar a fazer, porque é um gosto, né? Depois que você faz o primeiro pão, por exemplo, e dá certo, você quer fazer toda Uhum. hora, né? Você vira um Sim. vício fazer pão. E às vezes pode até ser uma fonte de renda, né? Para alguém que está aí parado, perdeu o emprego nesse meio tempo aí, Sim. né? Começa a fazer um pãozinho aqui, vende para um vizinho, vende para outro, de repente, né? Até o próprio iogurte, você pode fabricar os iogurtes e distribuir, vender, eles já com sabores. Com... Isso aí pode ser uma fonte de renda barata, né? Fácil de adquirir, de produzir. Só usar produto de qualidade, eu acho que não tem como Sim, errar, com não. certeza. Não, tudo é válido. E às vezes, né, a questão às vezes as pessoas participam de projetos, de ONGs, de alguma coisa para poder ajudar alguma outra pessoa também, né? E nada Sim, mais legal também que fazer isso. É uma maneira, você falou que é uma maneira simples, fácil, por exemplo, do pão você mistura água, farinha e sal é isso. e E o formou o fermento, pão, o fermento e bacana, dá alimento para as pessoas também, né? Assim vai. né? Eu até penso hoje, né? Desde que eu comecei a fazer pão, eu já nem tenho postado muito mais no Instagram, porque o negócio começa. As pessoas acham que eu estou vendendo o negócio, mas né? Chegou de pergunta, todo mundo querendo comprar e tudo mais. Mas eu acho que é até um presente legal. Tipo, você vai visitar alguém, pô, você faz um pão da hora, leva lá pra pessoa, né? É Com um, certeza. é um, é um presente bacana, que você colocou ali seu sentimento, colocou sua mão, E, né? Uma forma saudável. é, e o bacana é que é, se dá um Aí, presente que agrada a barriga das pessoas, as pessoas gostam, né? a Com Mariana certeza, falando ó. aí que o pão de leite e o pão integral é o que ela mais gosta. Porque tem isso, né? Eu comecei a fazer o pão simples, Certo. e aí depois comecei a fazer outros mais complexos também, e, É, e vai. vai tentando pôr um ingrediente a mais, um a menos, né? É, Coloca aqueles grãos de castanha, uva fácil. passa, e aí fica incrementando o negócio aí, né? A gente tem que pensar que assim, o quanto mais eu acho que a gente conseguir, né, se alimentar de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, sem precisar depender de indústria, cara, eu acho Sim, que é melhor. É. é. Infelizmente, E a gente chegou num processo que a gente ficou muito dependente de tudo na indústria, e sim, acho que um pouco essa quarentena traz isso pra gente, né? A gente que, ué, será que eu não posso é, fazer, né? Quantas pois é. pessoas aí nesse E, momento começaram a cozinhar em casa, que não cozinhavam, sim, começou... e é uma coisa legal para a gente até refletir, porque, veja, a gente, hoje, é o que você falou, nós somos muito dependentes de coisas industrializadas. Talvez por falta de tempo, né? Você vai, por exemplo, falando de cozinha, talvez por falta de tempo, em vez de você fazer um hambúrguer com carnes e tal, você pega o hambúrguer do congelador e vai lá e faz. É uma coisa industrial. Lógico, tem a questão do tempo, mas se a gente pegar e andar um pouquinho para trás, nós seres humanos, nós éramos tudo natural, né? É, Comida é tudo natural e é possível sobreviver comendo coisas naturais. sim, e pra você ver,
pegar o exemplo do hambúrguer, é uma coisa simples de fazer. Você pode fazer ali sabendo o que que você está colocando, o tipo de Sim. carne que você está usando, né? E não aqueles processados que tem cabeça, tem chifre, tem tudo junto e misturado lá. Ali no focinho do É, porco, lá, a então, salsicha e assim vai, né? cara, a gente pode fazer tudo. É aquilo, basta a gente fala muito do tempo, né? Ah, tem que ter tempo, tempo, tempo. A gente que faz, né? A gente que escolhe. A Mariana sempre fala isso pra mim. É questão de organização, né? Questão da gente conseguir. Por exemplo, eu consegui achar para mim uma rotina que eu consigo fazer pão tranquilamente, mesmo sendo um pão de fermentação longa. Eu deixo ele lá quietinho, ele fermenta durante a noite, estou dormindo, no outro Sim, dia eu faço. Então, show a de gente bola. achar aí o que melhor, né? Se encaixa na nossa rotina. Com Sim, certeza, sim. acho que qualquer um, depois que fizer um pão ou até mesmo um iogurte em casa, a Vai tomar tendência é gosto, de não querer, né, ir parar. mais lá no industrializado. Pois é. E é uma coisa bacana. Eu particularmente também gosto muito dessas coisas artesanais, né? O pessoal talvez não saiba aí, eu fazia muito pão de mel, apesar que Pão tem de uns amigos cravo, aí né? que depreciavam o nosso produto, porém tinha fermentação ali também, era fermentinho químico, pó royal ali que a gente usava, mas ficava muito bom. Coisas artesanais são bacanas, são terapias É, pra gente. sim. Eu- Além de terapia, né? Tudo que a gente faz manual, você tem a questão de se relaxar, você colocar no seu sentimento, de você fazer uma coisa bacana, uma coisa de Com qualidade. certeza. E a gente Com tem que pensar que certeza. quem recebe aquele produto também é a mesma coisa, né? Vai estar recebendo um produto que tem um sentimento ali dentro. Né? Sim. Não é simplesmente um pão de mel, não é um pão de cravo do Não. Aramis. É um pão de cravo que ele pensou, colocou ali sentimento, pensou em produtos bons, bacana. Acho que Ainda afastava mosquito, né? Por então, a tabela, cura né? da dengue, não era? Maravilha, professor. Ó, a tia Cleide falou, pão de mel maravilhoso, tá vendo, seu linguarudo? É, Obrigado, tia Cleide. é. Tá vendo? Eu Aí, preferi ó. o A alfajor, é que eu não Mariana gosto de pão de mel. também. Você é do contra, É. você faz parte. Tá vendo? Não, Ó, ruim pão de mel. A pode ser. Mariana aí também. Bom, quem sabe um dia a gente volta aí a mexer com isso, a fazer e quem sabe aí. Não sei. Vamos É, ver. então. É, é Mas, bacana, ó, acho que ele é legal. eu sou bom, hein? De pão de mel eu sou bom. O meu pão de mel que eu fiz, eu garanto. Não é seco, Na negocinho verdade, eu ali. sei que era a Lisier que fazia e você falava que você que fazia, né? Mas, Fala enfim. isso, rapaz. Não fala isso. Negócio aqui eu garanto. Beleza? Beleza. Então é isso, professor. Te agradeço. Eu que Como você, agradeço o convite. como você é professor do COC aí, então não vou nem precisar falar que o COC agradece, porque é óbvio, né? Mas eu agradeço a sua presença, agradeço por você ter aceito o convite aí da live, ter disponibilizado o seu tempo precioso aí para falar algumas coisas aqui pra gente. Que isso, Beleza? precisando, estamos aí. Falar de outros Maravilha, então. assuntos. Com certeza. Pode deixar. Bom, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui.